No ar, aqui na TV com o Canal 11 da NET, jornalista Jorge Fernandes, há mais de 20 anos, levando as informações do porto, da cidade e com você. Se você quiser vir conversar conosco, aqui conhecer os nossos estúdios, fique à vontade. Será um prazer ter você aqui e anunciar também. É retorno garantido. Aumente o volume, por favor. Governo menospreza a prevenção. A prevenção é, sem dúvida, uma das mais importantes políticas públicas, segundo a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, sediada em Viena, na Áustria. Cada $1 investido em prevenção pode se economizar até $10 em tratamento. No Brasil, entretanto, bastar um pouco distante do atual governo federal para que, frustrados e constatarmos a publicação no Diário Oficial da União, abre aspas, a partir de 1º de janeiro de 2023, a Secretaria Nacional de Cuidado de Prevenção às Drogas, SENAPRED, deixa de existir. Espera um pouquinho, não consegui entender. Nós temos hoje muitos jovens passando por dificuldades com drogas e a prevenção é o melhor caminho. E o governo vai na contramão da história, em nossa opinião. Vamos aguardar e voltamos com esse tema que é muito importante. Mas hoje eu estou feliz de receber um representante do setor patronal que tem uma visão de longo alcance. Dr. Sérgio Aquino volta aos estúdios da TV Com para falar comigo e com você também sobre temas importantes. Mas eu volto no tempo e pergunto, quem é o Dr. Sérgio Aquino? Qual sua história de vida? Novamente é um prazer tê-lo aqui. Jorge, é um prazer estar aqui com você. Você é a voz e você representa bem o santista que é trabalhador portuário e que também exerce outras atividades, mas que tem porto no sangue, não é? E é o que nós temos também. Com relação à sua história de vida, conte um pedaço da sua vida pra gente. Pedaço é de... Hoje tem um número redondo, 50 anos. 50 né? anos. Primeira vez que eu pisei no Porto de Santos, no cais do Porto de Santos, foi em 23 de fevereiro de 1973, como empregado da Companhia Docas de Santos, da famosa antiga CDS, né? Da família Guinle, que foi quem, na verdade, implantou o Porto de Santos. Fiquei um tempo lá, depois quando houve a informação de que viraria uma estatal, eu entendi que deveria buscar um outro rumo, eu pedi demissão, saí, fui trabalhar num terminal portuário privado, fiquei 27 anos lá. Comecei lá num setor, depois durante esse tempo, nos últimos 17 anos como diretor, e depois saí, montei meu escritório, depois Secretaria de Assuntos Portuários, continuo com o meu escritório e hoje também estou na presidência da Federação Nacional das Empresas de Operação Portuária. É importante essa história, uma história vencedora. Hoje se encontra na FENOP. É uma história de vencedor. Essa sua breve estada na FENOP, conta pra gente. Aliás, com um acesso importante junto ao ex-governo e agora essa situação atual com o governo do presidente Lula. Como fica a situação da FENOP? Nenhum problema, Jorge. Entidade não tem bandeira política, Perfeito. Entidade não faz partidarismo político, nem campanha, nada disso, não é? O papel da entidade é tratar, representar a atividade econômica. A FENOP representa toda a atividade empresarial portuária dentro e fora de porto organizado, não é? Representa, a gente costuma dizer na FENOP que a gente tem 3 filhos, o operador portuário em área arrendada dentro do porto organizado, o operador portuário em cais público dentro do porto organizado e a operação portuária em TUP, em terminal de uso privado. Então, nós sempre mantivemos um diálogo maduro em todos os governos. E independente de partidarismo, eu sempre disse, eu acho que você já deve ter ouvido isso, pode procurar em gravações, nós vivemos no setor portuário, eu sempre disse, 2 momentos de ouro. Foram os primeiros anos do Fernando Henrique, quando ele implantou a lei de modernização portuária, 3, 4 anos. Depois nós tivemos um segundo período de ouro, foi o segundo mandato do presidente Lula, quando implantou a Secretaria Especial de Portos, com o Estado de Ministério, com o ministro Pedro Brito, não é?
Depois, agora, nós estamos retomando uma experiência do presidente Lula lá no segundo mandato e nós estamos muito otimistas com os andamentos, com tudo que está acontecendo com o ministro Márcio França, que tem acertado muito nas nomeações, né? Com Roberto Guzmão, Secretaria Executiva, Fabrício Pierdomênico na Secretaria Nacional de Portos, a diretoria aqui de Santos também com boas indicações e a gente está muito otimista com o desenvolvimento do setor portuário. Essa questão é interessante, explica eu digo. Quando citou o nobre ministro Márcio França, ele é favorável, aliás, desfavorável à privatização, ou seja, desestação do porto. Mas o governador tem uma outra proposta. Ele entende que sim, que tem que desestatizar. A sua opinião? Jorge, interessante, né? Porque eu também posso estar aqui tranquilamente falando, porque hoje é muito fácil, né? Muita gente está aí dizendo que o ministro está certo e tal. A nossa posição, e a posição da FENOP sempre foi de entender que o caminho da desestatização estava errado. Isto não é o caminho de melhores práticas do mundo. E nós dizíamos isso com todo respeito, mesmo na época do ministro Tarcísio, do secretário Piloni. Nós sempre dissemos, este não é o caminho. Porém, se o governo quer fazer, nós vamos tentar evitar erros, vamos tentar ajudar no processo. Porém, sempre dizendo que não era o caminho. A gente tem que... A administração portuária, ela é pública no mundo inteiro. Só 2 países não têm isso. Não, na verdade, só um país não tem isso, que é a Austrália. E 2 países que só têm terminais privados, que são Inglaterra e Nova Zelândia. O resto, todos esses portos de referências, você fala de Roterdã, Hamburgo, Los Angeles, Long Beach, Houston, esses portos todos têm administração pública. Agora, não tem administração com política partidária. Por isso que a FENOP defende que os nomes dos diretores deveriam ser submetidos a um parecer do CAP. O CAP não vai decidir, mas vai emitir um parecer. E aí é assim que o mundo inteiro faz para evitar trocas constantes, porque não é só o problema político de indicação, é a descontinuidade, não é adequado. Porto é instrumento de Estado, cada vez que muda governo, não pode ficar mudando o dirigente. É importante essa colocação do Dr. Sérgio Aquino, porque é corajosa também. Aliás, os grupos vão entender a posição da FENOP nesse sentido. Corajosa a resposta. Mas nesse sentido, hoje nós temos aí, como estou, o Conselho de Autoridade Portuária, o CAP, que também já não existe, tudo ele fiz em Brasília. E agora, com um novo governo, um novo ministro, há a possibilidade ou não do retorno do CAP? Olha, o ministro e o secretário Fabrício Pierdomênico defendem, né, a mesma bandeira que a FENOP defende há muito tempo. Aliás, a FENOP é a única entidade empresarial que nunca mudou esse discurso, sempre defendeu o retorno da estrutura do CAP e do poder deliberativo do CAP, acrescentando parecer sobre as nomeações dos dirigentes. Nós estamos otimistas, inclusive temos mantido reuniões, audiências com o secretário Fabrício Pierdomênico e a semana retrasada, inclusive, foi a última audiência e esse tema do CAP está na pauta da FENOP, foi novamente formalizado. Pierdomênico é daqui da região. Acho uma boa aquisição, como colocou o Dr. Sérgio Aquino, para o Porto de Santos. Mas, com relação à diretoria da Companhia DOC Estado de São Paulo, o último presidente, na minha opinião, não fez um bom trabalho, inclusive com relação ao CENEP, que não teve andamento. Agora nós temos um novo presidente, acabou de colocar, que é um nome de consenso. Será que muda alguma coisa? Tem tantos anos de experiência, trabalhou na CODESP, mas ultimamente os presidentes indicados politicamente não têm dado resultado. Jorge, a gente precisa ter noção do seguinte, os dirigentes são colocados com missões que eles recebem. A diretoria anterior, e aí eu não quero falar de demérito nenhum, mas ela tinha uma missão de organizar a empresa para estar com bastante dinheiro em caixa, porque a proposta era desestatizar e isso era para atrair a iniciativa privada para o negócio. Não é? E aí o que acontece?
temas extremamente importantes foram abandonados, como, por exemplo, desenvolvimento tecnológico, capacitação e treinamento, e o grande instrumento disso aqui é a Fundação Senep, né? Isso foi abandonado, isso é um absurdo o que aconteceu. Nós estamos trabalhando, né, para que esta nova gestão, que tem um foco muito centrado localmente, no envolvimento da comunidade, na visão de que o porto não é um instrumento só para gerar lucro, ele tem que dar resultado, mas ele tem que principalmente pensar no desenvolvimento das cidades, da região, do estado e do país. E isto é que é o conceito de porto moderno do mundo. Pensa com a comunidade. É importante essa colocação. Chegamos agora a você, trabalhador. Aumente o volume, por favor. Porque os trabalhadores do porto, hoje, não trabalham mais nos terminais de container, no qual representado pelo nobre Dr. Sérgio Aquino. Houve uma proposta por parte do atual presidente Bruno da volta dos containers, mas isso passa por uma negociação e os trabalhadores estão preocupados. A família, o ganho caiu. Qual a ótica da FENOP nesse sentido, Dr. Sérgio Aquino? Bem, a FENOP não trata de Perfeito. Negociações locais, não, né? O conceito que a FENOP tem é um conceito institucional sobre as duas formas de contratação do trabalho, que na verdade é o conceito que vem da OIT, Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 137, que diz que deve-se buscar o trabalho com vínculo empregatício, o trabalho na forma de avulso. Segundo a visão da OIT, e é o que a FENOP segue, ele é complementar. E nada impede de que no desenvolvimento negocial também se negocie o trabalho avulso em Santos. Olha, hein? Bruno, presidente da Estiva, a conversa é negociar, dialogar. Criticar o setor patronal não é o caminho. Inclusive, na próxima sexta-feira, teremos aí uma manifestação por parte dos trabalhadores do Porto, convocada pelo presidente Miro, nesse sentido, em relação ao PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto. Perfeitamente. Escutem, por favor. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Porto de Santos, representados pelo Sintraporte e as demais categorias. Venho aqui, através desse áudio, convocar a todos os trabalhadores e os munícipes da cidade para um grande protesto que vai haver na sexta-feira, dia 5, a partir das 8 horas da manhã, concentração em frente ao prédio das docas da Codesp ali na Rodrigues Alves. Protesto devido a uma questão que nós estamos querendo rediscutir o PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos, feito pelo governo anterior, né, e que o governo atual agora está mantendo ele. Precisamos rediscutir com a sociedade. Boa tarde a todos. Essa é a questão, doutor Sérgio Aquino, nesse sentido, porque os trabalhadores hoje passam por dificuldades. O container faz muita falta, acabamos de citar, mas o cais público é o que mais emprega o trabalhador. E no novo PDZ vai ser excluída essa área. Doutor Sérgio Aquino. Primeiro, Jorge, aí saindo um pouco, não falando como FENOP, é importante aqui sobre a questão de container na operação e no trabalho da Estiva, de que há um compromisso, foi firmado inclusive por carta para o presidente Bruno, não é? Compromisso das empresas de que depois de regularizados os acordos de vínculo empregatício, as empresas encaminharão proposta de trabalho na forma de avulso, com uma nova realidade, com novos embasamentos, mas isso foi formalizado ao presidente Bruno. Estão avançando as negociações sobre a questão de vínculo, há diferentes posições operacionais, né, dos terminais, tanto do terminal margem direita, margem esquerda, por isso que provavelmente serão instrumentos separados, mas haverá proposta de trabalho avulso depois disso. Com relação ao PDZ, voltando agora aqui como FENOP, é importante destacar o seguinte: o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento é que define o que se faz na região do Porto. E no PDZ, que foi aprovado na administração anterior, não havia uma garantia de área para a operação de cais público, não é? Que é uma carga, que é uma operação que gera muito trabalho avulso. Então é importante sim essa discussão, e eu acredito que a nova diretoria e o CAP estão abertos, e o ministro também tem dito muito isso, o secretário Fabrício também, a rediscutir isso. Doutor Sérgio Aquino, foi um prazer imenso de receber aqui.
Eu é que agradeço, Jorge, estamos sempre à disposição e nesse grande aqui estúdio, parabéns aí a vocês e à TV Com. Obrigado. E a você continue aqui, a TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor.